Essa é a videoaula de segurança da matéria de sistemas operacionais da Faculdade de Computação da UFMS. Os alunos palestrantes são Cleon, Rafael e Wellington. Ameaças, invasores e perdas de dados. Quando visamos a segurança de um sistema operacional, 4 metas devem ser seguidas. Confiabilidade de dados, que é manter em segredo os dados secretos. Integridade de dados, que significa que usuários não autorizados não podem alterar os dados sem a permissão do proprietário. Disponibilidade do sistema. Ninguém pode derrubar o sistema para deixá-lo inutilizável. E exclusão de invasores. Evitar vírus intrusos que transformam a máquina em um zumbi. Falando de invasores, existem dois tipos: os ativos e os passivos. Os ativos querem alterar dados alheios e os passivos querem ler dados confidenciais. O vírus, que também é um invasor, é um pedaço de código que se replica e causa dano ao sistema. Outros fatores que causam danos ao sistema são fenômenos naturais dos tipos de incêndio, enchente, etc. Erros de hardware, que seriam defeitos na CPU, e erros humanos, como uma entrada incorreta de dados. Na criptografia, nós temos o princípio de Cash-Hoffs, que diz o seguinte: o texto cifrado C é obtido usando seu algoritmo criptográfico E, com o texto puro P e a chave criptográfica secreta KE como parâmetros. Da mesma maneira, o texto decifrado D é obtido usando o algoritmo de decriptação D, com o texto cifrado C e a chave de decriptação secreta KD como parâmetros. Chave pública e secreta. Sistemas que têm a propriedade de que, fornecida a chave secreta, torna-se menos complicado de achar a chave de decriptação e vice-versa, são chamados de sistemas de chave secreta. Já nos sistemas de cifragem pública, chaves distintas são usadas para criptografia e decriptação. Mesmo tendo conhecimento da chave de criptografia, que é público, é muito difícil descobrir a chave de decriptação, que é secreta. Para gerar blocos de assinatura, utiliza-se cifragem de chave pública no documento original, resultando no resumo. O proprietário do documento aplica sua chave privada no bloco de resumo, gerando um bloco de assinatura. Domínio de proteção. Um domínio é um conjunto de pares, objetos e direitos. Cada par especifica um objeto e o conjunto de operações que podem ser realizadas sobre ele. Já um direito é a permissão para realizar operações. Podemos ver na figura que o domínio 1 possui permissão de leitura sobre o arquivo 1. Já o domínio 2 não possui a mesma permissão. Já o domínio 2 possui permissão de leitura do arquivo 3, coisa que o domínio 1 não tem. Uma forma de se encarar esses domínios seria que cada um fosse um usuário e cada um tivesse diferentes permissões sobre os diferentes arquivos que estão no sistema operacional. ACL. ACL é Access Control List, que quer dizer lista de controle de acesso. É uma técnica que consiste em associar a cada objeto uma lista ordenada com todos os domínios capazes de ter acesso ao objeto e como podem fazê-lo. Por exemplo, o arquivo F1 ele pode ser lido e escrito pelo proprietário A e pode ser lido pelo proprietário B, e o proprietário C não tem acesso a esse arquivo. Analogamente, o arquivo F2. O proprietário A pode ler, o proprietário B pode ler e escrever, e o proprietário C pode apenas ler, e assim sucessivamente. Capacidades. É uma lista de capacidades ou chamadas C-list. Quando essa técnica é usada, associada a cada processo está uma lista de objetos aos quais se pode ter acesso, com uma identificação de quais operações podem ser feitas em cada um deles. Nesta visualização, a gente pode ver que, muito parecida com a ACL, o proprietário A, dessa vez agora possui uma lista dos arquivos que ele pode ler. Já o proprietário B, ele possui todos os arquivos que ele tem permissão. No arquivo F1 ele pode ler, no arquivo F2 ele pode ler e escrever,
e no arquivo F3 ele pode ler, escrever e executar, e assim sucessivamente. Base computacional confiável. Sistemas confiáveis são aqueles nos quais os requerimentos de segurança são formalmente estabelecidos e cumpridos. Uma TCB, Trusted Computing Base, é composta pelo hardware e pelo software necessários para garantir todas as regras de segurança. O monitor de referência aceita todas as chamadas de sistema que envolvem segurança e decide se elas devem ou não ser processadas, como é visto na figura. Modelos formais de sistemas seguros. Existem 6 tipos de operações primitivas da matriz de proteção de dados, que é Create Domain, Delete Domain, Create Object, Delete Object, Insert Write, Remove Write. Podem ser traduzidos para o português como criar domínio, deletar domínio, criar objeto, deletar objeto, inserir direito e remover direito. Combinadas, essas operações primitivas formam os comandos de proteção. Esses comandos de proteção podem ser utilizados para alterar a matriz de proteção. Segurança multiníveis. O controle de acesso discricionário é uma política adotada por sistemas operacionais que permite que usuários individuais decidam quem pode ler e escrever seus arquivos e outros objetos. Os controles de acesso obrigatório asseguram que as políticas estabelecidas sejam implementadas pelo sistema, além dos controles de acesso discricionários. Existem 2 tipos de modelos mais conhecidos de segurança multiníveis. Bell LaPadula, que ele é o mais utilizado e foi projetado para segurança militar, e o BIBA, que reverte a propriedade do Bell LaPadula para manter a integridade dos dados. Oi pessoal, aqui é o Wellington e hoje vou falar sobre autenticação. Autenticação em sistemas operacionais é um método de segurança que a gente usa para garantir que o usuário terá segurança em seus arquivos e em nenhum outro usuário, ou seja ele um cracker ou até o seu amigo que usa seu computador, não tem acesso a arquivos ou informações somente desse usuário. A autenticação ela é um método de identificação que pode ser por senhas, por perguntas, por sensores, por cartões e entre outros métodos que garantem essa segurança que eu acabei de dizer. A autenticação ela pode ser baseada em 3 princípios básicos de identificação. O primeiro é alguma coisa que o usuário sabe que seria senhas e esses métodos. Alguma coisa que o usuário tem, como um cartão ou alguma chave, alguma outra coisa. E alguma coisa que o usuário que seria como sensores biométricos e entre outros sensores de íris e meios físicos. Passando para o nosso primeiro método de identificação, que é autenticação usando senha, é o método amplamente utilizado hoje em todos os sistemas operacionais, como Windows, Mac e Linux, que o usuário precisa de um nome de usuário e de uma senha, sendo que a combinação de entrada tem que ser válida, os 2 nomes precisam estar certos para o sistema conceder acesso ao usuário. Nessa imagem que a gente tem aqui embaixo, a gente tem 3 exemplos. No exemplo A, aqui o usuário digita o nome dele e a senha e obtém acesso. Na imagem B, a gente tem um login com um usuário inválido, que é um usuário que não existe. O sistema já avisa que esse usuário não existe e não concede acesso. E no C a gente tem uma entrada de usuário rejeitada após o nome e a senha ser colocados, em que você não sabe se o que está de errado é o nome do usuário ou é a senha. Sendo que o terceiro método é o mais seguro para evitar crackers e entre outros intrusos a ter acesso ao seu sistema. Aqui é um sistema bem simplificado de como que são as senhas no Unix, em que o usuário, depois que o usuário colocou sua senha pela primeira vez, ele fica criptografado em um arquivo de senha do Unix.
Infelizmente esse arquivo de senha ele é público, mas ele é público e só que ele é criptografado, então você tem uma segurança, mas ao mesmo tempo você também não tem. E o método de acesso é você digita seu usuário e sua senha, que são criptografados, e são comparados com os usuários e senhas que tem dentro do arquivo de senhas do Unix. Após essa comparação, ele aceita ou rejeita a entrada, sendo que esse arquivo de senhas ele contém flags e entre outros métodos para dificultar a quebra dessa criptografia e você conseguir descobrir a senha. Aqui eu vou falar um pouco sobre agora o ataque Telnet, que é um ataque que você utilizando a internet você consegue descobrir o IP da sua vítima, e a partir do momento que você consegue descobrir esse IP, digamos que você use aqui a função DNS Carry, você consegue descobrir o IP, e a partir desse IP você começa um ataque por varredura para você saber quais são os endereços IPs ativos dentro de um IP mãe. A partir do momento que a gente consegue acesso a um desses endereços, a gente pode conseguir acesso ao arquivo de senhas do Unix, que a gente já tem até o diretório que é let.password, está até escrito em negrito aqui, e que ele é normalmente público. Se você conseguir acesso a esse arquivo e ele não tiver criptografado, você praticamente você consegue se virar um super usuário, um usuário que tenha acesso restrito ao sistema e poderá fazer o que quiser. E outro problema além disso é a utilização de senhas padrões. Muitos usuários não trocam suas senhas padrões de, digamos, usuário de acesso remoto ou um usuário para cópia. E nesses casos que um departamento de segurança dos Estados Unidos que continha informações sigilosas conseguiu ser acessado porque a senha padrão não foi modificada. E uma vez que o usuário pode ter acesso a esse sistema, ele pode virar um super usuário, ter a informação que quiser e o sistema é praticamente dele. Eu vou falar agora também, além da autenticação, assim, falar um pouco sobre autenticação por resposta, que é a famosa pergunta secreta que a gente sempre responde nas recuperações de senha, etc. Que você vai propor uma pergunta e uma resposta, e você tem que lembrar dessa pergunta e dessa resposta caso aconteça alguma coisa. E nesse caso o sistema vai te dar a pergunta e você tem que responder corretamente. As respostas são criptografadas em algum lugar seguro para manter a segurança da sua pergunta. A autenticação por desafio é uma autenticação em que você propõe um problema ao usuário e o usuário responde ele. Caso ele acerte, você consegue ter certeza que é ele, que ele tem que digamos só o usuário teria essa capacidade de conseguir acesso a essa informação. Então você poderia pegar e colocar e liberar acesso para ele. Nesse caso aqui eu fiz um problema que é y igual a x quadrado sendo x, resolva x sendo y igual a zero, que caso é zero, se ele responder zero, nosso sistema liberar acesso para ele. A gente tem também acesso à autenticação usando um objeto físico, que esse objeto físico eu exemplifiquei aqui por um cartão inteligente. Esse cartão inteligente, ele colocado em algum sensor, ele liberará alguma informação que considerar uma senha ou fará algum cálculo interno de criptografia e liberará acesso ao sistema. Além desses três modos, a gente tem modos de biometria usando digital, íris, sensores por voz, que todos eles são meios mais biológicos de ter acesso à informação. Agora eu vou falar de ataques dentro do sistema, que são ataques que iniciaram depois de o usuário já ter acesso ao computador, que eles geralmente são implantados e modificam alguma particularidade do sistema. Backdoors são portas de entrada escondidas que são colocadas dentro do código para que algum outro usuário consiga acesso ao sistema mesmo não sendo um usuário cadastrado. Neste exemplo que eu tenho aqui,
O primeiro código é o código correto e no segundo código é o código com a backdoor implantada. Perceba que na última linha, neste último if, tem uma comparação entre a string ZZZ no nome do usuário. Se por acaso um usuário malicioso entrar com este nome ZZZ, ele consegue acesso mesmo não sendo o usuário do sistema. Essa é uma backdoor que pode ser implantada por algum programador, algum outro meliante que venha a querer acesso ao sistema, mas ela pode ser facilmente identificada se seus programadores trabalharem em grupo e a verificação de código ser mais frequente. As bombas lógicas também são outro mal muito difícil de conseguir ser resolvido, que são praticamente bombas. Bombas eu posso dizer que seriam um programa que faria algo malicioso ao sistema, como destruir ele, como apagar parte de trechos de programas importantes, como excluir algum arquivo que você precisa formatar o disco, entre outras coisas, que pode ser implantado caso você não mantenha uma constante por muito tempo, como a cada dia você digitar uma senha e essa senha garante que o programa bomba não entrará em execução. Ou se depois de um tempo, ou como uma bomba relógio mesmo, depois de um tempo ela explodir e apagar todos os arquivos. Essas bombas são basicamente implantadas por usuários ou programadores e tomam como refém o proprietário do sistema, e então este tem que pagar alguma chantagem, alguma coisa para o sequestrador do sistema. E tem por último o logro de autenticação do usuário, que é uma imitação da tela de logon do sistema. Em alguns sistemas que usam interface gráfica, você não consegue distinguir a interface original de uma interface criada por um hacker ou um cracker para que ela roube sua informação de login. Então você conseguirá o acesso ao sistema. Sendo que os usuários, a maioria das vezes, não conseguem distinguir isso. Sistemas como o Windows, eles deixam uma combinação de teclas que é rígida e você não tem nenhum acesso a elas, que são o Alt Ctrl Del, que ela é exclusiva para a tela de logon. Então, em casos como este, de ter uma tela de logon duplicada, você pode apertar Alt Ctrl Del, que você irá se transferir para a tela original do Windows. E é só isso mesmo, pessoal. Muito obrigado. E é isso aí. Explorando erros de código. Quase todos os mecanismos de ataque se aproveitam de erros nos sistemas operacional ou de algum outro programa específico. Os erros são explorados de diferentes formas. Uma forma direta é executar um script com os seguintes passos. Execute uma varredura de porta automatizada para encontrar máquinas que aceitem conexões via telnet. Tente se conectar adivinhando as combinações de usuários e senha. Uma vez conectado, execute o programa com falhas com os dados que causem um erro. Se o programa com falha tiver setuid root, crie um shell setuid de root. Escreva e execute um programa zumbi que monitore os comandos enviados a uma porta IP. Faça com que o programa zumbi seja carregado sempre que o sistema operacional for inicializado. O script pode executar por um bom tempo, criando assim uma maneira de obter sucesso. Se o atacante garantir o sexto passo, ele garante que o programa zumbi seja carregado sempre que o computador for reiniciado. Então, uma vez zumbi, sempre zumbi. Irei descrever somente um tipo de ataque dos vários citados no livro do Tannenbaum. Ataque por transbordamento do buffer. Um dos principais motivos de ataque é que quase todos os sistemas operacionais e a maioria dos programas desses sistemas são escritos em C. Infelizmente, nenhum compilador C faz verificações dos vetores. Então, o código demonstrado, apesar de ser válido, não é verificado. O código no campo esquerdo.
O resultado desse código é que algum byte que está 10.976 bytes fora do vetor será subscrito. Vamos demonstrar um exemplo mais amplo. Na figura 1, mostra um programa em execução com suas variáveis locais na pilha. Em algum momento desse programa, o procedimento A é chamado, como mostra na figura 2. A primeira coisa que é feita é inserir o endereço de retorno na pilha e logo em seguida o controle é transferido para A, que aloca a memória para sua variável local. O trabalho de A é pegar um caminho completo de um arquivo e guardar em um buffer de tamanho fixo, ou seja, um vetor, que é um buffer B na figura 2. Se por acaso o usuário fornecer um nome de arquivo muito grande, maior que o tamanho do buffer, quando ele for usado, falhará ao abrir, mas o invasor não vai se importar com isso. Quando A faz a cópia do nome do arquivo no buffer, o nome ultrapassa os limites do buffer e sobrescreve a memória, como é mostrado na figura 3. E se o nome for muito grande mesmo, ele acaba sobrescrevendo um endereço de retorno, e quando A retorna, o endereço é tirado de uma parte do meio do nome. Daí aqui é onde se encontra o perigo. Se o endereço de retorno obtido no nome for um lixo aleatório, o programa saltará para um endereço aleatório e provavelmente travará ao executar mais algumas instruções. Mas se o nome do arquivo não tiver lixo, e se ele tiver um programa executável válido, e o esquema tiver sido de extremo cuidado para que a palavra que estivesse sobrepondo o endereço de retorno fosse justamente o endereço de início de um programa. O que acontece é que quando A saltar para esse endereço, ele começa a executar esse outro programa, que podemos chamar desse programa de B, por exemplo. Na verdade, quem fez isso foi um invasor, que sobrescreveu a memória com seu próprio código e conseguiu executar. Vamos supor também que esse programa inicial que estava executando fosse um programa com privilégio de administrador, ou de um superusuário, que é a mesma coisa. Então, agora o invasor pode dar privilégios para o programa B, que é executado por ele, e aí pode fazer uma série de coisas no sistema. Outros tipos de ataque, como eu tinha falado, que o Tannenbaum aborda, são esses 5 tipos de ataque. O ataque cadeia de formato, ataque de retorno a libc, ataques por transbordamento de números inteiros, ataques por injeção de código, ataque de saladas e privilégios. Malware. O Tannenbaum culpa os adolescentes entediados de antigamente por criarem programas maliciosos no seu tempo livre e que depois distribuíam sem algum motivo. Esses programas tinham cavalos de Troia, vírus e vermes e eram coletivamente chamados de malware. Bom, mas hoje em dia esses malwares são feitos por encomendas por criminosos que são bem organizados e que estão nesse ramo simplesmente pelo dinheiro. Malware é um nome abreviado para software malicioso. Malware é um software malicioso que é destinado a infiltrar-se em um sistema e é instalado sem o seu devido consentimento. Aqui temos 4 tipos de malware: o cavalo de Troia, o vírus, vermes e spyware. Vamos detalhar 3 desses 4. O cavalo de Troia. Uma prática muito comum de malware é escrever um programa útil e embutir um malware nele. Exemplos de programas são os programas com gráficos muito atrativos, aqueles que despertam o interesse do usuário. Aí as pessoas voluntariamente copiam e instalam essas aplicações, e como bônus, instalam também o malware.
Chamamos esse tipo de malware de cavalo de Troia. Para quem não sabe, esse termo se refere ao presente que os gregos deram aos troianos durante a Guerra de Troia. Um exemplo dele aí era um cavalo de madeira cheio de soldados gregos que só estavam esperando para atacar. Bem parecido mesmo com esses malwares embutidos nesses programas que o usuário instalou. Esse é um tipo de alerta que um antivírus gera quando detectam um cavalo de Troia. Vírus. Um vírus é um programa capaz de se reproduzir anexando seu código a outros programas, além de outras coisas também, né? Ele é bem parecido com um vírus biológico mesmo. As pessoas podem fazer downloads de programas infectados e ficam instalados na máquina da vítima. Quando o programa é executado, eles começam a infectar outros programas. O vírus depende da execução do arquivo do hospedeiro para se tornar ativo e continuar o processo de infecção. Muitas vezes, a gente recebe e-mails de empresas ou pessoas mesmo que a gente nem conhece, ou às vezes conhece, só que esses e-mails não fazem muito sentido. Bom, nunca devemos abrir esses e-mails, porque podem conter vírus. E uma vez aberto, os vírus automaticamente propagam-se por todo o computador. Vermes. Os vermes são parecidos com vírus, mas não dependem de um programa hospedeiro para se multiplicar. Um verme pode ser projetado para tomar ações maliciosas após infectar um sistema. Eles modificam a operação do sistema operacional do computador infectado para serem inicializados como parte do processo de boot. Bom, como dá para perceber, geralmente os nomes do malwares são relacionados com seu comportamento. Aqui tem uma ilustração de verme que é relacionada ao comportamento do malware.